Olá pessoal, meu nome é Gardênia e eu vou dar início ao nosso trabalho de Direitos Humanos sobre o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O primeiro tópico a ser abordado será o histórico. O pacto foi adotado pela Resolução número 2200-A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966. O pacto passou a vigorar em 3 de janeiro de 1976 e foi assinado em Nova York. No Brasil, o Congresso Nacional aprovou o texto da PIDESC por meio do Decreto Legislativo número 226 em 12 de dezembro de 1991. O pacto foi ratificado pelo Decreto número 591 de 6 de julho de 1992 e ele entrou em vigor no nosso país em 24 de abril de 1992. Após a Segunda Guerra Mundial e todos os impactos negativos que trouxe ao mundo, a comunidade global tomou como apropriado criar um novo paradigma com base nos direitos humanos para que esses direitos fossem efetivados e tomados como referenciais morais e éticos. Foi em cumprimento do disposto no artigo 68 da Carta, em 1946, que o Conselho Econômico e Social, por meio de 2 resoluções, resolveu aprovar o PIDESC, que é justamente o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O surgimento do PIDESC foi um marco na história mundial, visto que, antes disso, todos os direitos eram concentrados em direitos civis e políticos. Com ele, os direitos sociais, econômicos e culturais passaram a ser reconhecidos de forma mais ampliada. Portanto, a partir da ratificação do PIDESC, o governo brasileiro se comprometeu a cumprir as disposições do pacto e adotar medidas para garantir que os direitos econômicos, sociais e culturais fossem efetivados em todo o território nacional. Olá, meu nome é Giovana Oliveira e hoje eu irei falar sobre os principais dispositivos jurídicos que compõem o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bem, de antemão, irei fazer uma leitura da descrição desses artigos, bem como uma breve explicação de cada um deles após. Inicialmente, vamos falar sobre o artigo 1º, parágrafo 1º, no qual vai falar sobre o direito à autodeterminação. E diz a descrição: reconhece o direito dos povos à autodeterminação, permitindo que determinem livremente seu estatuto político, bem como e garantam seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Bem, esse direito ele é fundamental para a soberania das nações e dos povos, principalmente nos contextos de descolonização e também na busca por autonomia. Em seguida, vamos para o artigo 3º, que se retrata sobre a igualdade entre homens e mulheres, e diz a descrição: assegura a igualdade de direitos entre homens e mulheres no desfrute dos direitos econômicos, sociais e culturais garantidos pelo pacto. Bem, esse dispositivo ele já visa combater a discriminação de gênero e também promover uma igualdade de oportunidades para ambos os sexos. Logo após, a gente vem com o artigo 6º, parágrafo 1º, que vai retratar sobre o direito ao trabalho, e diz a descrição: garante o direito de toda pessoa de ganhar a vida mediante um trabalho de sua livre escolha ou a aceitação. Bem, esse artigo ele enfatiza a liberdade de escolha quanto ao trabalho, considerando o trabalho como essencial para a dignidade humana, bem como o trabalho sendo a autossuficiência das pessoas. Logo após, vamos vir com o artigo 7º, que irá retratar sobre o direito a condições de trabalho justas e favoráveis. E assim diz a descrição: estabelece o direito a condições de trabalho que proporcionem, no mínimo, uma remuneração adequada, com salário equitativo e igual para trabalho de valor igual, sem distinções, especialmente entre homens e mulheres. Uma existência decente para o trabalhador e sua família, condições de trabalho seguras e higiênicas, igualdade de oportunidades de promoção, baseado em tempo de trabalho e capacidade, direito de descanso, lazer, limitação de horas de trabalho, férias remuneradas e pagamento nos feriados, como também alguns que trabalham nos fins de semana. E assim, esse artigo ele visa principalmente garantir a dignidade, a segurança e a igualdade no ambiente de trabalho, bem como ele vai abordar os aspectos salariais, abordar as condições favoráveis à saúde e ao bem-estar também dos trabalhadores.
Em seguida, vamos para o artigo 8º, parágrafo 1º, a linha A, que diz a descrição: garante a toda pessoa o direito de fundar e se filiar a sindicatos de sua escolha e proteger seus interesses econômicos e sociais, respeitando os estatutos das organizações. Bem, esse artigo ele já reconhece o direito da associação para a defesa coletiva dos interesses trabalhistas, o que é um pilar importante, ou digamos, fundamental para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Vamos vir agora com o artigo 9º, que vai se referir ao direito à previdência social. O que diz a descrição? Reconhece o direito de toda pessoa à previdência social, incluindo o seguro social, no que fala que vai impor ao Estado, a responsabilidade de fornecer uma rede de proteção social, bem como deixa claro a importância da segurança econômica e da proteção no caso de desemprego. Isso, não só desemprego, mas como também de invalidez. Então, além de impor ao Estado essa responsabilidade de fornecer a proteção social, ele também se torna essencial por garantir a segurança econômica no caso de desempregados ou de pessoas que não trabalham por conta de invalidez. Assim, seguindo, vamos para o artigo 10º, parágrafo 1º, que vai se retratar a proteção à família. E diz a descrição: declara que a família é o núcleo fundamental da sociedade e deve receber proteção especial do Estado. Bem, e esse dispositivo jurídico, ele já fala como a proteção da família reflete no papel central na sociedade, incentivando também o Estado a adotar políticas que as resguardem e principalmente as fortaleçam. Vamos agora para o artigo 11º, parágrafo 1º, no qual se refere ao direito a um nível de vida adequado. E a descrição diz: garante o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si e sua família, incluindo alimentação, vestuário e moradia, além da melhoria contínua de suas condições de vida. Bem, esse artigo, ele já fala do direito, que deve ser exigido pelo Estado, com o compromisso de promover o acesso às necessidades básicas, sendo elas a alimentação, o vestuário, a moradia, como retrata na descrição do artigo, visando a dignidade e também a redução das desigualdades sociais. Agora vamos para o artigo 12º, parágrafo 1º, que se retrata o direito à saúde, no que fala a descrição: garante o direito ao mais elevado padrão de saúde física e mental. Bem, então esse artigo ele obriga o Estado a desenvolver políticas e sistemas de saúde que proporcionem o acesso aos cuidados necessários, refletindo que a saúde ela é um direito essencial para a população. Em seguida vamos para o artigo 13º, parágrafo 1º, que vai falar a descrição: reconhece o direito de toda pessoa à educação, que deve como objetivo o desenvolvimento pleno da personalidade e da dignidade humana, além de fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Bem, esse artigo ele define a educação como um instrumento de desenvolvimento pessoal e social, no qual vai incentivar o respeito e a consciência sobre os direitos humanos. E como último, deixei o artigo 15º, parágrafo 1º, que vai se retratar o direito à cultura e ao progresso científico, no qual vai falar a descrição: assegura o direito de participar da vida cultural, desfrutar do progresso científico e de beneficiar-se da proteção dos interesses morais e materiais derivados de produções científicas, literárias ou artísticas de que seja do autor. Bem, esse artigo ele já promove o acesso à cultura, à ciência e também à tecnologia, além de proteger os direitos autorais e também incentivar a inovação e a produção cultural. Bem, esses foram alguns dos artigos principais desse pacto. Olá pessoal, meu nome é José e agora eu vou falar para vocês quais são as leis internas do nosso país que se assemelham com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é a PIDESC. De início, eu gostaria de citar a nossa Constituição como o principal marco normativo dentro do nosso país, começando pelo direito à educação, que é o artigo 205 ao 214, que é o artigo que estabelece a educação como um direito a todas as pessoas, sendo um dever do Estado e da família. Também vamos ter o direito à saúde, que é o artigo 196, onde determina que a saúde também é um dever do Estado, que é garantido pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde.
Vai ter também o direito à Seguridade Social, que é o artigo 194, que institui essa Seguridade Social, compreendendo a Previdência, a saúde, entre outras coisas. Vamos ter também o direito à cultura, que é o artigo 215 e 216, que também estabelece que o Estado ele deve promover essas práticas culturais dentro do nosso país. O segundo exemplo que eu vou trazer para vocês é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei número 9.394, do ano de 1996. Essa lei, ela regulamenta o nosso sistema educacional, onde ela vai trazer um acesso universal à nossa educação, trazendo esse direito a todas as pessoas universalmente dentro do nosso país. Outro exemplo que eu vou trazer para vocês é a Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei número 8.080, do ano de 1990, que essa lei ela regulamenta a nossa saúde pública, que é prevista pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, como eu já tinha falado anteriormente. O quarto exemplo é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que é a lei número 8.069 do ano de 1990, que ela prevê os direitos a todas as crianças e os adolescentes dentro do nosso país, trazendo a proteção, lazer, direito à alimentação, à educação, enfim, a vários âmbitos, também como previstos na APDESC. Outro exemplo é o Estatuto do Idoso, que é a lei número 10.741 do ano de 2003, onde ela vai promover o direito das pessoas idosas, garantindo a eles um melhor ambiente de lazer, cuidado, alimentação, entre outras coisas também. O sexto vai ser a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, onde vai trazer melhorias dentro do ambiente de trabalho, trazendo novas previdências, como o direito a férias, 13º, o salário mínimo adequado, entre outras coisas. O sétimo, que ele não é lei, mas é uma política pública que eu achei super importante de citar, é o programa do Bolsa Família, que hoje em dia a gente chama de Auxílio Brasil, né? Uma coisa muito importante dentro do nosso país, que visa trazer benefício às famílias mais carentes, tentando garantir, no mínimo, uma alimentação digna, um direito à educação para os filhos, entre outras coisas. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de citar a lei, que é a Lei Paulo Gustavo, que foi criada agora após a pandemia, que durante a pandemia a gente viu que o ambiente cultural ficou bastante debilitado, mas essa lei foi criada justamente para trazer mais orçamento e política pública da União aos estados, para que a prática das culturas, dos movimentos culturais, eventos, fossem trazidas novamente para dentro da nossa sociedade. Similarmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 inspira esses direitos e as convenções da OIT reforçam as garantias trabalhistas e sindicais. O Protocolo de São Salvador de 1988 e a Carta Social Europeia, a Agenda 2030 de 2015 e a Sundown de 1979 também promovem objetivos alienados, como a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável, compondo uma rede internacional para a proteção dos direitos humanos.